agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja, da BHC Sistemas, e a gente começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Lembrando que a gente sempre segue ao vivo também pelo Facebook da Revista Segurança Eletrônica e o Facebook do CT Segurança. A gente chega hoje, galera, ao nosso 71º episódio. 71 programas, 71 integrando a segurança aqui no YouTube, no canal do CT. Como vocês sabem, nessa temporada eu sempre vou trazer aqui um CEO, um diretor, um executivo do nosso mercado, de alguma empresa do nosso segmento, de forma que ele possa compartilhar com a gente suas jornadas, seus aprendizados, seus legados e suas dicas, de forma que a gente possa cada vez mais inspirar as pessoas e, de fato, integrar a segurança. Para esse super bate-papo de hoje, estou aqui com um grande amigo, Wilk Colares, da Tecnorise. Ótima tarde, seja muito bem-vindo, Wilk. Obrigado, Adalberto. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Show, muito bom. Galera, e lembrando que a gente tem aqui no YouTube sempre aquelas regrinhas de ouro, né? Se você não está inscrito no canal, corre se inscrever no canal e ativar as notificações. E quando você ativar as notificações, dá uma olhadinha lá se você está ativando todas as notificações. Assim, todos os programas que começar, você vai ser avisado e não vai perder nada. E também não esqueça de dar um like, senta o dedo no like desse vídeo, compartilha com um amigo, com um tio, com aquele vizinho que você está devendo um dinheiro, ou que ele está devendo para você, manda para ele, já puxa assuntos, se resolvem. Compartilha o link aí para a galera acompanhar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Wilk, vamos dar só, a galera está chegando no chat, enfim, está entrando aqui. Galera, ó, mandem aqui um boa tarde, e conforme a gente estiver trocando essa ideia aqui, mandem suas considerações, façam perguntas, o que vocês quiserem, bora interagir. Bom, o pessoal da Gear, by Tecnorise, boa, já chegou aqui, Wilk, muito bom. O Alan Silva, grande Alan Silva, super parceiro, já esteve com a gente aqui no Integrando, o Demark da ClearZone também, muito bom, galera. Conforme a galera for chegando, vai interagindo com a gente. Wilk, conta pra gente, quem é o Wilk Colares? Vamos lá, Adalberto. Espero que não estender demais nos tópicos, né? Porque é uma história um pouquinho longa, por mais que eu seja novo, à vontade, né? Mas vamos começar. Começou cedo, quando assim a gente fala começou cedo. Comecei cedo. Não pega nada, entendeu? Pessoal, me chamo Wilk Colares, né? Sou pai da Alice, Sofia e Winnie. Cresci numa família empreendedora, então, assim, desde cedo eu vi negócios sendo abertos, negócios sendo fechados, né? E a gente tentando aprender ali com cada situação que a gente via, tanto dos pais quanto da questão dos tios. E foi nesse ambiente que eu cresci vendo realmente como algumas coisas deram certo e outras não, né? Então, não tive o hábito, Adalberto, de receber dinheiro da minha mãe ou mesada. Então, assim, logo com os 13 anos de idade, quando eu queria dinheiro, ela dizia, ó, tem ali algo para fazer, se você quiser, fique à vontade que dá certo. E assim foi quando eu comecei a trabalhar. Então, com 13 anos de idade, minha mãe tinha, na época, uma pizzaria, disse, ó, se quiser ali servir as mesas e tal, vai ser bem-vindo a sua ajuda, né? Em troca disso, eu tinha 3% do caixa do dia, né? Então, ali eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar, assim, tanto para adquirir, quanto também para a questão de ajudar, porque naquele momento era necessário, se fazia necessário. Ela estava implantando, na época, a questão do delivery, que era algo não tão conhecido para ela, e a gente começou ali a ajudar nesse quesito. Então, foi minha primeira experiência, vamos dizer assim, de empreendedorismo, ajudando, mas ali até então eu estava quanto mais colaborador, mais funcionário do que propriamente como dono, diretor, algum cargo realmente de liderança, né? Por mais que as ideias ali elas já fluíssem. Então, eu sempre digo que quando você está no meio do ambiente, quando você está participando de algo, você vai ser acrescentado de alguma forma, né? E essa experiência ela vai servir. Para algum momento da sua vida ela vai servir, né? Então, assim, depois dessa experiência com a pizzaria,
Fui trabalhar na panificadora, também da família. A família era grande, tinha sorveteria, panificadora, tinha vários segmentos. E em um determinado dia eu fui fazer uma compra no centro da cidade, que aí entra outra história. Eu vi um perfume, eu passei e digo assim, rapaz, uma loja de perfume, uma essência, era aqueles contratipos. Então, assim, tinha as imitações de alguns perfumes mais famosos. E ali eu me deparei com um perfume que eu digo, rapaz, esse perfume, ele parece muito com aquele perfume Muito de original. verdade. Parece muito de verdade ele. E ali eu peguei, comprei um para uso, mas quando eu cheguei na padaria, minha tia olhou assim, Will, que perfume cheiroso. Aí eu disse, pode ser seu. Eu tinha comprado por 6, né? Ela perguntou quanto foi. Eu disse, já vendeu. Amanhã eu estou indo lá por lá de novo. Eu disse, se a senhora quiser, a senhora fica com esse e eu vou lá e compro outro para mim. Então, o que foi que eu fiz, Adalberto? Eu peguei, vendi por 12, peguei os 12, fui lá e comprei 2. E essa história é bacana porque, assim, quando eu vi, deu um estalo na hora, eu digo, rapaz, isso dá para fazer um negócio. Qual idade foi isso? 16 anos. Legal. E assim, comecei a ficar amigo da dona da loja de fragrância. A gente ela me ensinou, a gente fez um curso junto, um curso que ela ia fazer tipo de uma especialização. Ela disse, vem comigo para poder a gente aprender junto isso aqui. Ok. Aí tem algumas essências que eu vou precisar comprar, de repente a gente compra junto. E, Adalberto, com 3 meses eu estava fabricando perfume dentro do meu quarto. Eu comprei uma geladeira, botei dentro do meu quarto, e a gente estava ali no processo de fabricar perfume. Tinha mandado fazer um estojo, tinha mandado fazer a marca, tinha colocado ali um kit para iniciar as vendas, e 4 meses, 5 meses depois, a gente estava com 9 revendedoras, eu digo, né? Vendendo e tirando pedido e fazendo perfume. E foi minha primeira realmente experiência no empreendedorismo, né? E legal. Pode falar. E aí, só pegar um gancho aqui, lá da pizzaria, o que de legado, mesmo que pouco tempo e ainda mais jovem ainda, você levou para esse primeiro negócio dos perfumes? Tem alguma coisa que você fala, cara, tá ali com 300, você vê esse ponto aqui que eu já peguei que iria ser essencial para minha vida? Adalberto, eu acredito que, como eu disse, toda experiência que você tem, você vai acumular algo para poder realmente servir para o hoje, né? E o que você está aprendendo hoje vai te servir para amanhã. Então, o que é que acontece? Aquela experiência de tratar com gente, de servir, né? Ela foi uma experiência muito positiva, porque ela vai trazendo a importância da satisfação do cliente. Então, você começa a entender como é que o cliente ele pensa, o que é que ele espera, né? Então, quando você entrega o produto, você vê a cara de satisfação ou insatisfação do cliente. Então, aquilo tudo fazia com que a gente pudesse aprender, né? Eu pensei que o pastel era maior, pensei que a pizza era mais crocante. E aí vai. Então, assim, aquilo tudo fazia com que a gente voltasse para a cozinha e dissesse assim, não está do jeito que o cliente falou, ou poderia ser melhor, o que é que a gente pode fazer? E essas coisas aconteciam. Então, assim, ouvir e ter essa visão na prática, na hora, ela é muito importante. Quem puder ter essa sensação, essa visão de como o teu cliente está recebendo um produto, isso é fundamental. Eu aprendi vendendo pizza, né? E ali na entrega eu pude realmente ver e começar a entender o que é essa relação de expectativa e entrega, que hoje a nossa vida ela gira praticamente em torno disso, né? Porque a gente fala muito de experiência do cliente, né? Hoje tudo gira em torno da experiência do cliente. E a experiência do cliente, hoje, obviamente, você tem metodologias para você conseguir entender e medir o quão satisfeito ou não satisfeito ele está com essa experiência. Agora, quando você tem um negócio de barriga no balcão, como um comércio, né? Como uma pizzaria, você tem aquele NPS visual, né? No que você entregou, você já vê a cara de decepção, a cara de alegria, a cara de felicidade. E é legal a percepção de desenvolver essa percepção, né? Com certeza. Então, assim, de lá eu trouxe essa bagagem, né? Que trago até hoje, realmente, para sempre tentar ver, quando possível, presencialmente, quando não, a gente bate um papo, né, depois da aquisição do produto, para que a gente possa entender como é que foi a relação da expectativa e entrega. E eu acho que isso é muito importante.
E naquela época, vendendo perfume, a coisa estava indo bem demais, só que existe a sazonalidade do mercado que ali eu não estava preparado. Então, foi a primeira situação que a gente viu que as datas comemorativas tinham um período ali que deu uma parada muito grande, né? A própria dinâmica do negócio, quando você trabalha com canais de venda, abrindo novos canais de venda da forma que eu estava abrindo, né? Que era montando revendedores e eles vendiam, iam formando tipo canais e canais, eles poderiam ter outros. E nesse momento a gente percebeu que se perdeu um pouco. Eu me perdi um pouco na administração disso. E essa foi a primeira experiência negativa que eu posso dizer assim que eu quebrei, né? Boa. Então, e que idade? Ali eu já estava fazendo os meus 17 para 18 anos, foi quando eu recebi uma proposta de emprego, e como eu já estava ali não tão vendendo tanto perfume, né? Não estava conseguindo aumentar a quantidade de revendedores do jeito que eu estava querendo, ali eu peguei e disse assim, realmente eu vou aceitar essa proposta. E aí foi quando eu entrei no segmento assim, de tecnologia, vamos dizer assim. É só pegar uma pausa antes. Quando você decide abandonar um negócio de perfumes, o quanto, por exemplo, se você não tivesse tido essa oportunidade de trabalho, né, em tecnologia, você teria insistido mais ou você já tinha entendido que realmente já tinha quebrado? Eu teria insistido, viu, Adalberto? Eu teria insistido. Mas eu não gosto muito de chorar pelo leite derramado. Então, assim, eu imagino, eu brinco às não, vezes... Porque eu acho isso bacana, e a pergunta até, e aí você discorre para mim, por favor, mas porque, às vezes, o insistir não necessariamente quer dizer que é a melhor ideia, né? Porque, às vezes, a empresa já deu sinais que não faz mais sentido, né? Ela já não tem geração de caixa, já não tem fluxo de caixa, não tem mais clientes, ainda tem o problema da sazonalidade, como você disse, que diversos segmentos têm isso, e é muito importante o empreendedor ter esse conhecimento do seu mercado, né? E às vezes, realmente, você está insistindo no negócio, você vai se desgastar mais, vai deixar só o rombo maior, o que dificulta depois você fazer o turnaround, seja da sua carreira, seja do negócio e tudo mais. Então, na realidade, a pergunta é muito mais para fazer uma análise, para quem está acompanhando, conseguir fazer e traçar os seus paralelos, que é sempre esse o nosso objetivo aqui, né? Trazer, compartilhar as histórias, para que cada um faça as suas reflexões, né? E aí você entrou no mundo da tecnologia. Mas vamos lá, vamos tratar desse ponto aí que vamos lá, então. Vamos tão importante quanto. O que é que acontece? Na época, eu acredito que faltou resiliência, na verdade, né? Eu acredito que todos os problemas que chegaram naquele momento, eles eram problemas que, com uma boa administração, eles eram resolvidos, né? Com uma boa gestão, com um bom entendimento sobre sazonalidade, sobre canais. Se eu tivesse estudado mais sobre canais de distribuição, né? Mas eu tinha um produto que as pessoas estavam pagando por ele, elas encontravam sentido em ter esse tipo de produto, porém, realmente, faltou essa observação, que, na verdade, é o conhecimento, né? Era novo, era o primeiro negócio, cabia, de repente, errar ali. E ali, naquele momento, realmente, eu faltou resiliência e mais cômodo para mim foi realmente ir atrás daquele meu emprego fixo, né? Aquela proposta de emprego que apareceu para mim. E naquele momento, fui chamado para uma empresa para trabalhar implantando um sistema no Detran do Ceará, e ali a gente passou um contrato de 2 anos, eu entrei lá com 18 anos, fiquei até os 20, foi também uma experiência muito bacana, porque ali eu comecei a estudar, foi onde eu comecei a iniciar a Faculdade de Ciências da Computação, desenvolvimento de software, então, por quê? Porque eu vi a necessidade, eu me apaixonei realmente pela questão da tecnologia, eu vi o que era possível ser feito com a questão dos sistemas, e eu estava ali de frente, então a gente formava uma equipe de 6 pessoas, onde tinha que todo o Ceará tinha que ser implementado, tanto com treinamento quanto a questão do suporte, ia ser feito por essa empresa. Então, ali me deu mais bagagem ainda, de repente, para o que a gente está fazendo hoje, né? Então, assim, tudo eu trato realmente como um aprendizado e tento trazer. Não gosto muito de chorar pelo leite derramado, porque a partir do momento que a gente vira essa página, a gente tem que entender o que é que nós podemos fazer hoje e o que é que nós temos que aprender hoje para que isso sirva realmente mais lá na frente. E desde então, minha vida tem sido assim. Eu fiquei nesse período de 2 anos implementando o sistema nos Detrans do Ceará. Ali a gente estudou muito sobre a questão tive uma equipe, um time muito bom lá,
que me auxiliava no conhecimento daquilo que ainda era desconhecido. Tem um caso interessante, viu? A gente adora um caos, viu? Pode contar que a gente curte um caos. Teve essa situação, Adalberto, que foi assim, eu fui fazer um curso de Java, né? E para eu fazer o curso de Java, era pré-requisito eu ter um curso de programação básica, né? E ali, quando eu me deparei com aquela situação, fui me inscrever no curso, ele disse assim, mas cadê o seu curso básico, né? Eu disse, não tenho. Mas hoje é uma terça, vamos imaginar que sexta-feira iniciasse o curso. Eles, não, mas sexta-feira você não tem, infelizmente não vai ser possível você se matricular. Eu digo, não, calma aí. O que é que eu posso fazer? Né? Eles, rapaz, está muito em cima da hora, mas tem um curso aqui na internet que você faz e você recebe um diploma, mas são 40 horas de curso e não vai dar tempo para você fazer. Aí eu olhei pro relógio, fiz umas contas rápidas, eu disse, rapaz, dá, se eu ficar aqui o tempo todinho... Não dormir, não fizer mais nada, dá tempo. Vai dar certo. E mais ou menos foi assim, viu, Adalberto? O que foi que aconteceu? Eu saí dali, já me inscrevi no curso e comecei a fazer o curso. Comecei a ler, comprei uma Bíblia Java, que eu tenho até hoje aqui guardada, e eu comecei a ler, não a Bíblia, né, mas o conteúdo desse curso, porque o Java que foi depois. E quando eu cheguei na empresa para trabalhar, a equipe, os meus amigos lá, realmente me abraçaram essa ideia, de forma que... tinha esquecido de botar no modo avião aqui. Abraçaram a ideia de tal forma que disseram assim, ninguém traz problema para o Will, que vamos deixar ele aqui focado aqui nesse curso, porque é importante para ele. E eu passei ali os outros 3, 4 dias focado realmente só no curso. Não sei se eu fiz a conta certa em relação a horas, mas o importante é que realmente nos 45 do segundo tempo eu estava com conseguiu começar na sexta-feira com o curso básico necessário anterior. Exatamente. Então, assim, foi uma coisa que foi um desafio, foi algo que marcou realmente até agora, mas, assim, a gente costuma desistir tão fácil, né? Às vezes encontrando certos tipos de dificuldade, mas tem coisas que são possíveis e coisas que realmente vão valer a pena. Então, através desse curso que eu me dediquei ali, fiz um esforço, eu consegui fazer o curso de Java e depois a gente começou a desenvolver projetos em Java e ali começou realmente algo bem bacana que realmente eu trago até hoje, né? Então, assim, o conhecimento, o entendimento sobre programação, tudo iniciou ali, naquele momento. O contrato acabou, tinha que acabar, né? A implantação ela foi realizada e 1 mês, 2 meses depois, o meu irmão também ficou desempregado e a gente decidiu montar uma lan house, né? E era a época, era a febre da lan house, né? Então era algo realmente que estava contra o strikezão valendo, né? Então, assim, a gente, naquele momento ali, eu e meu irmão, minha mãe entrou como a provedora, né? A investidora, né? A mãe trocínio. Isso. Então, ela era aquele ponto de equilíbrio ali, né? Então, quando dava confusão entre eu e meu irmão, ela disse assim, não, vai ser assim. Ah, tudo bem. Ela fez para ajudar os 2 irmãos e os 2 filhos, e é isso aí. O que é que aconteceu? Pouco tempo depois, a gente se viu numa situação um pouco complicada, porque acho que a gente estava querendo jogar mais do que trabalhar, né, na lan house. E ali... Mais de cliente do que de tocando o negócio mesmo. Verdade. E ali, a gente se deparou com uma situação que meu irmão recebeu uma proposta de emprego, eu estava praticamente sozinho lidando com aquela situação, e eu peguei, e aí chegou o momento que foi decidido, né, pela minha mãe, enxergando a situação, que a gente estava com alguns meses atrasado de aluguel e energia e tudo mais, era próximo do carnaval isso, e naquela situação foi decidido que ia vender os computadores, ia vender tudo para poder pagar a dívida e cada um ia para o seu lado. Meu irmão estava com uma proposta de emprego, minha mãe é aposentada, ela disse assim, rapaz, eu estou sozinho nesse negócio, então eu não tenho um plano B, né?
Diz que o melhor plano é o plano A quando você não tem um plano B, né? Porque é aquilo e acabou. Então, nessa situação, a gente foi realmente para uma decisão, não foi tão amigável quanto a gente conta hoje, mas foi decidido realmente que eu ia ficar sozinho na empresa, e naquele momento eu fiquei só. Aí, na época, minha esposa foi para dentro, né? Ela ficava na Lan House e eu ia agora fazer um novo serviço que até então não existia, que era de manutenção em computador. Naquela época do Detran, aprendi a mexer em computador, aprendi a fazer manutenção no computador, e então, só Lan House não está dando certo, então a gente vai ter que diversificar. E aí foi quando realmente a gente começou a crescer, começou a entrar dinheiro e começou a pagar as contas. Então a gente está falando aqui que do Carnaval para uma outra data, que foi a Semana Santa, em média 45 dias depois, a gente, graças a Deus, conseguiu pagar os fornecedores, conseguiu pagar o que estava atrasado de energia, CAGES e tudo mais, de água, e conseguimos começar a respirar. Em média de um ano depois, Adalberto, chega um cidadão com uma Pico 2000 lá para botar no computador. O que é isso? Eu digo, o que é isso? Me explique. Né? E ali eu conheci o mundo do CFTV. Que legal. E aí foi quando a gente pegou, eu vi, entendi, instalei, configurei. Aí ele levou uma câmera, ele era um técnico de CFTV, ele levou a câmera, ligou. Quando eu vi aquela câmera ligada no computador, eu digo, rapaz, isso é um negócio muito bom, né? Isso é um negócio muito bom, e a gente conseguiu configurar para visualizar via internet. Eu digo, rapaz, isso aqui é o futuro. E era o futuro para mim, né, Adalberto? Era o futuro para mim. Eu vi ali verdadeiramente a questão da oportunidade. Pivotar não foi problema, porque a gente tinha passado por um processo de pivotação há menos de um ano, então saímos da Lan House, começamos a fazer manutenção de computador, depois começamos a vender componentes de informática, então a gente fechou a Lan House e ficou com a loja de informática, e nesse processo me deparo com a parte de CFTV e começo a estudar muito o mundo de CFTV. A gente começa a entender como é que funciona, começa a falar com os fabricantes e estudar o mercado. Então, na redondeza de onde eu estava, tinha muitos condomínios, e os síndicos iam lá e imprime aqui uma folha, imprime aqui o balancete, e naquele momento a habilidade de falar com pessoas da pizzaria, da padaria e tudo mais, fazia com que a gente começou a trazer resultados. Né? Então, aquela dinâmica fez com que a gente tivesse uma comunicação muito boa com esses que nos visitavam, e alguns deles eram síndicos, era numa região que tinha bastante condomínios. Então, a gente começou a trocar algumas ideias ali, né? Começou a entender o que é que eles pensavam sobre câmera, né? Mas é caro colocar câmera, porque precisa de um computador, e não é todo mundo que faz instalação. Eu digo, tá certo. Então, o cara é o computador, o cara é o suporte. E ali, eu pensei na questão de locar a câmera em vez de vender a câmera. Até então, na região do Ceará, não existia locação de câmera, só existia venda. Então, eu já tinha facilidade de comprar o computador, que para o cliente era o caro. Sim. Faltava a câmera. Então, a gente, na época, fechou com um fabricante, né? Agradeço esse fabricante até hoje, porque abriu as portas para a gente e fez com que a gente também tivesse um preço competitivo para entrar. Então, claro que para esse fabricante eu era uma distribuidora, porque eu só comprava de caixa. Então, eu juntava dinheiro ali para dizer assim, manda uma caixa de câmera. Às vezes eu só tinha vendido 5 câmeras, mas eu comprava de caixa, né? Mas para que eu pudesse realmente ter um preço, e eu sabia, no fundo, que ia chegar um momento que essas caixas que eu iria comprar seriam dos pedidos que a gente ia tirar. E esse tempo chegou. A gente começou a se deparar com a demanda, né, em relação à procura por câmeras nos condomínios. A gente começou a visitar o condomínio, visitava porta a porta e começou a colher os resultados. Qual era a situação? A gente oferecia, empacotava toda a parte de computador, a parte da placa, a parte das câmeras e o serviço, e fazia ali um valor mensal. Isso hoje é prática comum, mas na época não. Então, quando eu ia vender esse produto em uma assembleia, por exemplo, o meu concorrente era o concorrente que estava querendo vender a câmera, enquanto eu estava querendo locar a câmera.
E Ou quando seja, era você... uma proposta diferente, né? Você, no mínimo, criava, por essa diferenciação, no mínimo, a curiosidade do cliente, né? No mínimo, você tinha a chance de estar na frente do cliente numa segunda rodada, né? Do porquê você está diferente dos demais, né? Já que não era uma modalidade comercial praticada na região, né? Quebra de paradigma, né? A primeira situação que a gente teve que quebrar uma cultura de que isso é meu, eu gosto de ter isso para mim, então eu gosto de ser dono disso, mesmo que isso aqui esteja vencido, né? Então, a partir do momento que você quebra esse paradigma realmente na cabeça das pessoas, você consegue vender algo novo para ele, algo que realmente faça sentido e que gere valor, né? Então, foi a primeira experiência que nós tivemos que realmente para mudar o pensamento, né, dessas pessoas que ainda estavam dentro da caixa, né, vamos dizer assim. E a gente conseguiu realmente ter um sucesso bacana, porque um cliente satisfeito vai falando para outro, e quando a gente vê, a gente teve algumas centenas de condomínios aqui em Fortaleza, nessa modalidade de locação. A gente atendendo grandes clientes, a parte de CFTV, na verdade, como um todo, a gente começou a se tornar referência, né? Então, duas principais bandeiras aí de bancos aí a nível nacional, toda a região Nordeste aqui, a gente cuidou das instalações, companhia siderúrgica. Então, assim, a gente obteve realmente um resultado bem bacana, né? Só que, durante o tempo, a gente viu que, por meados ali de 2014, né? A gente viu que a procura por esse produto, pelo fato dele ter se tornado cada vez mais barato e acessível, foi fazendo também com que o cliente disse assim, não, mas tem câmera aqui que eu mesmo instalo, tem câmera aqui que eu mesmo faço. Aí a coisa realmente deu uma queda, né? A gente viu que a gente precisava trazer algo, diversificar mais uma vez e trazer algo que realmente pudesse agregar valor. Não que hoje a parte de locação, você não possa realmente estar gerando valor. Só que você tem que investir tempo para poder entregar algo realmente, um projeto que entregue realmente valor e Eu faça acho que esse é sentido. o ponto, né? O que é realmente locar não é mais novidade, né? Isso, ok, isso é algo comum e já praticado em maior quantidade dentro do nosso segmento. A questão realmente é o quanto para você mostrar para o cliente o valor que você traz para ele. Porque não é só resolver a questão da modalidade comercial com locação. E às vezes, quando você falou desse exemplo, o cliente, mas eu tenho a câmera, eu mesmo instalo, esse tipo de coisa. E na integração, um ponto que eu acho bacana, a gente sempre aborda aqui, que às vezes o próprio integrador se deixa levar pelo discurso do cliente, aonde você é responsável só por vender o equipamento e instalar. Entendendo que isso é integração. Eu vendo o equipamento e instalo. Só que esquece da parte intelectual, que é a mais importante. Essa parte intelectual de você saber aonde vai a câmera, qual é a resolução dela, qual é o ajuste de lente, qual é o posicionamento, qual é o cabeamento ideal, como que o cabo chega, como fica protegido. Essa parte de projeto, que é o que a gente precisa cada vez mais deixar claro para o cliente, que está aí a diferenciação do porquê. Não, eu pego a câmera aqui, eu mesmo instalo, quer dizer, esse é o que precisa estar no nosso discurso cada vez mais apurado para a gente conseguir mostrar esse valor para o cliente, né? Isso é um ponto importante para a integração. Mas é inegável que quando a gente tem uma oferta de equipamentos maiores no segmento, se criou essa possibilidade, esse pensamento do cliente de que ele se resolve sozinho, sem ter um integrador, sem ter uma empresa de projetos, né? E isso daí trouxe algumas dificuldades para vocês. Com certeza. E, Adalberto, assim, acredito, eu vou até um pouquinho além. A questão, mostrar a inteligência, o porquê que o instalador é necessário, eu sou importante nesse projeto, mas também sair da caixa mais uma vez e dizer assim, eu não estou vendendo só a câmera de segurança, porque eu estou vendendo a eficiência da tua equipe, porque é comprovado que aumenta a eficiência da tua equipe, né? As perdas são diminuídas, então assim, eu vou te entregar resultados. Eu tenho um outro caso aqui interessante, que é de um complexo turístico, que todo mundo sabe o nome, o maior da América Latina, que se localiza aqui no Ceará.
E lá, eles tinham um fator base para poder decidir investir em câmeras de segurança. Eu cheguei nesse complexo, tinha 26 câmeras. Eu passei 8 anos nesse complexo, a gente entregou com um parque de 400 câmeras instaladas, né? Mas por quê? Porque a gente acompanhava o resultado dessas câmeras, no sentido de que, vamos colocar primeiro nesse hotel, por exemplo. A gente começou a mostrar que, quando acontecia algo, o problema era desvendado através das câmeras. Então, a gente treinou uma equipe bem qualificada para poder observar determinados tipos de ações, para que elas pudessem, no final do mês, trazer o resultado. E o resultado qual foi? Era uma prancha que tinha sido perdida, que o cara disse que levou para o hotel, na verdade, nem entrar com prancha entrou, mas a prancha era R$4.000. Aí era um iPhone que realmente perdeu, a pessoa deixou, mas, na verdade, o filho pegou e botou na bolsa, mas, na verdade, quando foi atrás, já deu o grito dizendo que perdeu o iPhone, então tinha que pagar pelo iPhone. Então, esses tipos de prejuízos, naquele momento, foram o suficiente para dizer assim, não, a conta bateu, vamos agora instalar no outro hotel e no outro hotel, e assim foi. Então, assim, realmente, uma outra falha, podemos dizer assim, com relação à questão da entrega do produto, que está relacionado à expectativa de entrega, é quando você realmente vende que aqueles problemas vão ser resolvidos, né? Com câmera tudo vai ser resolvido. E por falta de um treinamento, por falta de um acompanhamento de como é que esse produto está sendo entregue, o resultado acaba não chegando, né? E ali o cliente ele perde a percepção de valor que aquele produto ele poderia oferecer. E quando ele perde o valor, Adalberto, a gente chega nesse outro ponto que rapaz, se é só para ter câmera aqui, porque afinal de contas essas câmeras não servem para nada, mas se é só para ter câmera, então eu mesmo instalo, ou elas estando funcionando ou não, tanto faz. Então vamos pagar o mais barato. Então, assim, eu acho que tudo está envolvido com relação a essa questão também, né, da entrega, de como você está entregando, se teu produto ele está sendo usado da maneira e tal que o cliente lhe contratou, ele gerou aquela expectativa lá no início, né? E isso, infelizmente, entrou, a gente se depara mais e mais com condomínios que têm câmeras e só sabe que não está funcionando quando vão atrás da imagem, né? Sim. E aí isso que diminui a percepção de valor do lado do cliente, né? Que aí é onde ele começa a ir para a discussão preço ou quaisquer outras discussões, porque ele realmente não enxerga valor, e essa é uma briga que a gente tem que ter mesmo. Wilk, a gente vai rapidinho para uma mensagem do apoiador nosso, e na volta o Wilk vai voltar contando para a gente sobre, ele deu indícios de uma nova pivotada aí, ele deu indícios disso, isso que ele vai falar para a gente, e na volta também vamos dar um oi para a galera que foi entrando, e tem pergunta também para o Wilk responder. Já volta, galera, rapidinho. Quer minimizar riscos, diminuir custos e fortalecer a segurança da sua empresa? Conheça a solução Honda Senior, da Senior Sistemas. A ferramenta é ideal para empresas de qualquer segmento, que buscam por flexibilidade e alta performance. Faça a gestão e o monitoramento centralizado de acessos, circulação de pessoas e veículos. Combine dispositivos eletrônicos de segurança com a supervisão remota dos seus ambientes, através de dados e imagens em tempo real. Fique de olho no que realmente importa, o seu patrimônio e quem circula por ele. Integração nativa com os mais reconhecidos fabricantes de hardware e com a solução de HCM da Senior. Acessibilidade com um sistema na nuvem. Plataforma intuitiva para decisões rápidas. O sistema Honda Senior, da Senior Sistemas, é referência na solução de acesso e segurança eletrônica no país. 5 das maiores montadoras do Brasil usam a solução, 65 mil dispositivos e 120 milhões de acessos gerenciados, mais de 2.100 portarias gerenciadas. Fortaleça a segurança do seu negócio com Honda Senior, da Senior Sistemas. Boa. Dá um oi aqui para a galera que foi entrando no chat, conforme a gente foi batendo papo. O Thiago Lopes está aqui, o Hiro, o Marcel Espadoto, grande parceiro, já esteve aqui também no Integrando a Segurança, o Jorge Maurício, o Zé Roberto da Techboard está com a gente, muito bom.
O Adalberto Fonseca, ó, até meu pai prestigiando aqui, com certeza prestigiando você, né, Will? Tô brincando. Anderson Lira, J. Rebouças, Fábio Gaspar, lá da BHC, a Maria Cristina, ó, tem pergunta do Marcel, daqui a pouquinho a gente já fala. Ô, Clebão, o Kleber Reis está aqui, certamente acompanhado de um pão de queijo e acompanhando o Integrando a Segurança. O Rafael Filho da GPS, muito bom ter todos vocês aqui. E lembrando, pode interagir aqui com a gente, mandando perguntas ou considerações. Mas vamos lá, Will, que aí você colocou que começou a sentir o desafio dessa queda de percepção no entendimento do cliente, né? O mercado ficando um pouquinho mais não naquele voo brigadeiro que estava vindo, e aí foi onde você começou a se provocar que precisava fazer algo diferente da questão hardware, da questão implantação de projetos e tudo mais. E aí, o que passou na cabeça do Wilk? Para que caminho que o Wilk começou a ir? Isso por volta de 2014, a gente começou a ver esse cenário mudar, né? A falta de percepção de valor foi uma das coisas, né, que a gente viu como resultado em queda de faturamento, em parar o crescimento, né? Mas, naquele momento, a gente começou a pesquisar esse outro segmento que ele estava realmente aparecendo no mercado, né? Tem muito pai da portaria remota, mas assim, a gente vê que por volta ali de 2012 e tal, 2013, isso começou a aparecer, começou a surgir, e quando foi em 2014, em uma das viagens para São Paulo, ExpoSec, ISC, a gente viu ali uma tendência desse mercado. E ali a gente começou a entender como é que funcionava, a necessidade, os pré-requisitos, começamos a estudar a tecnologia. E naquela época, Adalberto, a gente se deparou realmente com uma situação, eu já estava ali com centenas de condomínios, então, para mim, não era complicado ir num condomínio e ouvir o síndico mais uma vez, né? E ali a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa mesmo. Estávamos em uma situação razoavelmente cômoda, porque os nossos contratos, eles eram contratos de 2, 3 anos, então assim, não foi do dia para a noite que a coisa começou, a gente viu uma queda nas vendas, mas os nossos contratos, a nossa recorrência fazia com que a gente tivesse uma situação cômoda, né? Mas não foi esse comodismo que nos fez a gente parar, né? Então a gente pegou ali e vimos que precisávamos nos preparar para esse novo momento que estava por chegar. E ali a gente, falando com síndicos, indo em condomínios, tinha um detalhe aí, tinha uma situação muito comum que acontecia em alguns condomínios. Os porteiros, eles utilizavam a questão do computador para, às vezes, ligar o celular, fazer algo. Quando a gente via, a coisa não estava funcionando da forma que deveria funcionar por causa de algumas coisas que aconteciam ali dentro da própria guarita, né? E ali a gente foi vendo algumas dificuldades, ali a gente já foi pensando em algo que a gente pudesse fazer para monitorar a guarita, para que pudesse trazer mais segurança para a guarita. Então, quando a gente viu o primeiro interfone IP, a gente já estava com câmera, com um computador, pô, se eu ligar aqui um equipamento que faça a comunicação, a gente começou a ter ideias nesse sentido, né? Só que a portaria remota, então, até então, ela era inviável. Eu digo na época que a gente viu isso pela primeira vez. Não tinha fibra ótica chegando em todo canto, a conexão era ruim, os equipamentos eram caros, mas quando foi em 2014 a gente viu que isso estava se tornando já uma realidade em São Paulo e que logo, logo chegaria na nossa região. E ali foi onde a gente começou a fazer essa pesquisa, começou a ouvir do cliente o que é que ele achava, né? Então é engraçado como o que você ouve de um senhor de 65 anos é uma coisa, de uma senhora de 65 anos é outra, né? De um síndico mais novo, a percepção é totalmente diferente. Teve síndico que quando a gente disse assim, o que é que você acha de tirar o porteiro, né, a figura do porteiro aqui da tua guarita, levar ele para um local mais seguro, onde ele possa fazer um atendimento com mais qualidade, um lugar confortável, né, com um treinamento. Ele dizia, rapaz, aí eu ouvi isso de um cliente, ele disse, rapaz, eu já estava pensando em tirar as câmeras, em botar um sistema de porteiro aqui que eu conseguisse fazer isso, então eu quero muito.
Aí eu disse, pô, marquei, né? Esse aqui vai ser um dos primeiros modelos aqui que a gente vai ter que ter. É importante, né? Eu estava conversando com um cliente hoje, essa questão do condomínio modelo, da importância de você ter um cliente modelo, e esse cliente modelo, ele saber que ele é o cliente modelo. Ele saber que ele é o cliente que ele vai ter, de repente, ali, ser o teu primeiro cliente, né? Para ele saber que para você ter a licença poética de cometer alguns erros, né? E ter a parceria dele de ter o feedback de cada atividade, né? E não de forma destrutiva, né? De forma construtiva, porque ele está interessado no que você está desenvolvendo. Eu chamo isso bastante de cliente anjo, né? A gente que está aqui bem envolvido em startups. Então, assim, a gente pratica muito, por exemplo, na BHC, de ser cliente anjo de algumas startups, ou seja, deixar nos testar no desenvolvimento de algumas aplicações. E a gente, às vezes, pede que algum cliente nosso seja esse cliente anjo, né? Que é uma forma de você conseguir apoiar o desenvolvimento de soluções. Então, isso faz muito sentido e no nosso segmento, a gente usar isso, você joga o custo de desenvolvimento lá embaixo, e principalmente validando com quem de fato vai ser usuário depois, né? Então, gosto bastante dessa abordagem. Não, e a gente conversando hoje com o cliente, fazendo uma mentoria com ele, ali está iniciando e tal, e realmente a necessidade de você ter esse cliente anjo, né, como você está dizendo, Adalberto, ela é fundamental. Ela é fundamental porque você vai ter um parceiro ali que vai te ajudar a entender como é que funciona na prática, que por mais que você passe algumas horas ali, ouvindo, vendo, quem está 24 horas tendo a experiência mais diferente que seja, né, mais inusitada, é quem está lá na ponta, é quem está lá em loco. Então, assim, é muito importante isso, né? Às vezes ali cabe sim um bom desconto para esse cliente, né? Sim. Mas é muito importante ter esse tipo de cliente parceiro no início, né? Isso vai trazer bem menos problema no futuro. Então, a gente teve esse bate-papo, a gente foi conhecendo os clientes, a gente foi conversando, mulheres, homens, síndicos mais novos, síndicos mais idosos, vimos que as dores e os medos eram diferentes, né? Então, o idoso, ele olhava para a gente e dizia assim, não, meu filho, esse tipo de sistema não dá certo aqui, não. Eu disse, mas por quê? O que você acha isso? É porque tem muito idoso esse prédio. Eu disse assim, tá bom, ok, não tinha formatado ainda os argumentos certos, a gente não tinha, na verdade, nem criado o produto certo ainda, estava no produto market fit, né? E ali, naquele momento, a gente pegou e disse assim, ó, tem abordagens diferentes para cada tipo de cliente, tem dores diferentes para cada tipo de síndico, e a gente vai ter que realmente se adaptar para isso. E foi onde a gente foi procurar soluções. A gente foi no mercado procurar soluções de software para que nós pudéssemos oferecer ali o serviço de portaria remota com a qualidade que a gente realmente acreditava. E naquela época, a gente não conseguiu encontrar no mercado uma solução que ela nos atendesse de forma completa, né? Porque, Adalberto, a parte da portaria remota, eu costumo dizer, né, que ela está num dos patamares mais altos quando se trata de segurança eletrônica, porque ela envolve a parte de alarme, ela envolve a parte de automação, ela envolve a parte de gerenciamento de eventos, controle de acesso, câmeras, e ainda tem a questão do VoIP, né? Que aí onde infraestrutura. Link, infraestrutura, redes, né? Então, assim, você acaba realmente tendo que ter um conhecimento em todas essas áreas para que você possa dizer assim, ó, eu vou oferecer um serviço de qualidade. O meu serviço, ele vai funcionar na hora que a pessoa, o visitante, o prestador de serviço chegar e apertar aquele botão. E isso é uma responsabilidade muito grande. Outra coisa que eu falei para o cliente, eu disse, olha, você vai se tornar a conta mais alta daquele condomínio a partir de agora. A conta mais alta é do colaborador, que ele está lá pagando ali os porteiros. A partir do momento que entra a portaria remota, a sua se torna a conta mais alta. Então, assim, e o cliente, quando ele paga, ele exige. Então, sim, você tem ali a responsabilidade de oferecer algo muito, muito sério, né? É a vida, é onde as pessoas moram. Então, a gente realmente sempre levou isso muito a sério. E, naquele momento, não encontrando algo que viabilizasse a gente realmente, de forma simples,
e objetivo entregar esse resultado, a gente decidiu montar uma equipe para poder desenvolver algo que nos atendesse. Então, a ideia inicial era desenvolver um software que atendesse a empresa no qual estávamos criando naquela época. Por volta de 18 meses a 2 anos, a gente concluiu e começamos ali por volta de 2016, iniciar as vendas com a questão da portaria remota. Montamos uma sede bacana, montamos uma estrutura bem legal. Essa estrutura, na verdade, ela cresceu assim 3 vezes, a gente passou por 3 mudanças em 3 anos, até chegar a um ponto que a última mudança fez com que a gente tivesse capacidade de triplicar o tamanho, então, mas o crescimento ele foi muito rápido, né? E com esse crescimento a gente começou a enxergar que a gente podia ir mais longe, né? A gente entregava realmente um produto diferenciado, o que fazia com que os síndicos enxergassem realmente valor na nossa solução, né? Então, quando eles iam visitar a dinâmica da portaria remota, da contratação desse serviço, Adalberto, para quem ainda também não conhece, ela é assim, o síndico ele quer conhecer a central, né? Ele tem o desejo ali de saber como é que funciona. E é importante que você leve ele para conhecer e mostrar para ele na prática como é que vai ser quando quem chegar. Vai abrir a porta dele, né, Will? Que eu acho que é esse. Ele quer saber quem está abrindo a porta para ele entrar na casa dele, né? Inclusive, num dos nossos folhetos que fala sobre a questão da diferença de cada tipo de serviço, da portaria remota para a portaria autônoma, para a portaria presencial, da portaria inteligente, que tudo isso você consegue fazer com guia, é interessante que lá ele tem dizendo, aqui quem abre a porta é o morador. Nesse serviço, quem abre a porta, a principal característica, quem abre a porta é o porteiro remoto em uma central, né? E aqui quem abre a porta é o morador dentro da sua unidade. Então, assim, a principal característica é, de fato, quem abre a porta para o meu visitante ou para o meu prestador de serviço? Quem é que está com o controle disso? E quando se trata de portaria remota, o síndico, algumas pessoas do conselho, ele quer visitar a central, ele quer ver um condomínio modelo, ele quer ver a coisa funcionando na prática. Então, por isso que é muito bom e importante sempre também investir em uma boa central, né, em bons profissionais, capacitar a equipe de back-office, isso é fundamental, ter uma equipe técnica treinada. E foi ao longo desses 3 anos, de 2016 a 2019, que, baseado nesses pilares aí de uma qualidade de um bom serviço, tendo um software diferenciado, a gente começou a chamar a atenção de algumas empresas, tanto empresas concorrentes quanto empresas de outros segmentos querendo realmente entrar no segmento utilizando o nosso software. Enxergaram ali que o software ele fazia diferença, porque quando ele visita uma central e ele visita outra, ele vê uma diferença ali. Ele diz, por que ali é de um jeito e aqui é de outro, né? Mas eu acredito que lá faz mais sentido, porque o guia, Adalberto, ele tem um conceito, né? Ele traz consigo um conceito, ele não é só a questão de um gerenciador de acesso remoto, não. Ele traz um conceito, e esse conceito, quando ele é bem vendido para o síndico, ele não quer outra coisa, entendeu? Então, assim, você consegue mostrar que a estrutura física, que é o que inicialmente o cliente mais se preocupa, ela pode não ser o sinônimo de eficiência, o ponto melhor a ser olhado, e sim quem de fato está fazendo essa gestão, que aí passa pelo software. E aí nisso conseguindo mostrar a diferença de valor para o cliente. Com certeza. E aí eu volto a dizer, quando um síndico ele entende o conceito do guia, quando ele se depara com o guia, ele não quer outra solução, porque ali é ensinado para o nosso parceiro o porquê que o guia, hoje ele está dentro das melhores opções do mercado aí, quando se trata desse segmento, né? Então, assim, e performance é o que a gente bate mais na tecla, né? Volto a dizer, o meu sócio ele diz, aqui a gente não cruza braço. Então, assim, é sempre inovando, é sempre trazendo realmente tecnologia de ponta e fazendo com que o nosso parceiro ele seja competitivo lá na frente. Então, nessa época, a gente viu que, eu estou prestando serviço de atendimento para portaria remota. Eu tenho empresas querendo usar o nosso software.
logo depois chegou a empresa querendo comprar a carteira de clientes. Não, então vamos com calma, vamos analisar, vamos entender. E naquele momento a gente viu que fazia sentido entre começar a abrir filiais de portaria remota para levar isso para o Brasil, a gente viu que era mais rápido a gente vender o software e fazer com que essa tecnologia ela pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis, alcançar o máximo de moradores possíveis. Hoje a gente está com números espetaculares em relação à questão de moradores utilizando aplicativo, né? São mais de 60 mil aplicativos baixados, são mais de 500 condomínios utilizando a tecnologia. Então, assim, e esse número ele não para de crescer. A gente fala que a cada 4 minutos tem um morador novo baixando o aplicativo e usando a tecnologia, e isso está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque tem feito sentido e, assim, a gente entende que nós alcançamos o objetivo a partir do momento que decidimos sair da operação ali, atendendo o cliente e começar preparar esse software e entregando esse software para as empresas, que foi o que a gente começou a fazer, né? Então, aquela experiência na parte de software e tal, ela veio realmente, no suporte, ela veio a ser importantíssima agora. Por quê? Porque eu já passei por isso, né? A gente já teve a experiência de implantar, de dar suporte, de entender as dores de quem está ali utilizando pela primeira vez uma solução, o que é preciso, o que é necessário. Então, hoje, Adalberto, eu trago a experiência de quem atendeu portaria, teve êxito, porque o que a gente conseguiu fazer com a empresa de portaria remota também não está em gibi. A gente conseguiu criar uma máquina de vendas, né, que toda segunda-feira a gente entregava um condomínio novo. E eu digo, tive a oportunidade de conhecer, o prazer de conhecer vários empresários do Brasil todo na área, né, no segmento, e eu vou te contar, não vi isso ainda acontecer na prática, né? Então, é algo realmente que foi um sucesso, a gente teve êxito nisso, estamos tendo êxito na questão da TechnoRise, na comercialização do software, pelo fato de fazer sentido, e é isso que a gente quer levar aí hoje, né? Tanto essa experiência que foi adquirida ao longo desse tempo, na entrega desse produto, para que pessoas possam usar essa bagagem, não passando por tudo aquilo que teve que ser passado, né? Para poder realmente entregar valor hoje para os seus clientes, né? Então, basicamente, Adalberto, a história é essa. A história tem um ponto bacana aí disso que você falou, diversos pontos que você colocou, mas eu acho que um insight interessante para ficar aqui é o quanto a gente precisa executar o hoje, porém já planejando e desenhando o que você vai executar amanhã, né? Então, aquele jargão de mate você o seu negócio, ser bem interpretado isso. Você está executando hoje, sua empresa está faturando, ela está andando, mas você já está olhando para onde o mercado vai caminhar, para onde o mercado está caminhando, para você começar a planejar o que você vai executar amanhã. E se for o caso de que o negócio da sua empresa não seja mais, que não faça mais tanto sentido amanhã, que você mate o negócio da sua empresa, né? Antes de que a concorrência ou o mercado faça isso. E você praticou isso 2 vezes aí, pivotando o negócio, se adequando, porque o cliente está pedindo com que você entendeu que era o que vocês mais entregariam valor, porque não quer dizer que o que você deixou de fazer não está dando certo, porque tem outras empresas fazendo e dando certo, mas é o que você entendeu que fazia mais sentido para vocês, para a carteira de cliente de vocês. Isso é muito importante, o empreendedor está sempre antenado no mercado, né? Matando o seu próprio negócio, lançando um novo, né? Exatamente, exatamente, de forma que você já consiga outro e focando em crescimento e tudo mais. Marcelo, Will, tem uma pergunta do Marcelo aqui que eu não posso deixar de passar para você, né? Que ele fala que você demonstrou bastante o poder assim de reação, né? Sempre respondendo aos desafios aí que você teve no início da sua carreira. E aí ele quer saber hoje como que é o seu processo de planejamento estratégico e governança. Como que hoje você olha planejamento estratégico e governança no negócio atual? É importantíssimo, Marcelo, não é isso? Marcel, hoje estamos muito atenados com relação à necessidade dos clientes, que eu acredito que é o que, a partir do momento que você está olhando, observando, ouvindo, vendo a entrega do teu produto, você consegue perceber aquilo também que você não pôde entregar, né, em cima de expectativas que, por mais que você tenha sido claro no momento da venda, vai ter coisas que dizem, mas eu queria isso, ou eu queria aquilo. Então, esse é um radar perfeito para que você possa entender, de repente, no nosso caso serve muito,
para você analisar a questão dos próximos passos, né? De um planejamento estratégico para qual caminho seguir. A questão de governança, a gente trabalha muito essa questão de mentoria, por exemplo, né? Então, a gente é cercado por pessoas, por profissionais que nos ajudam a tomar decisões que sejam importantes, né? De forma a gente poder implementar isso de maneira eficaz, né? Sem perder o rumo e sem perder o foco. Então, a questão ela é basicamente isso, tanto ouvindo o cliente, quanto estando cercado de profissionais, um time realmente capacitado, para que você possa errar o mínimo possível. E se errar, errar rápido e errar barato. Exatamente, muito bom. Ó, a Kelly Góes está aqui no chat, muito bom, prazer ter a Kelly Góes, que daqui a pouquinho tem gestoras da segurança 1930, a Tânia Colares, a Rafaela Colares, o Nathan Gomes, o Alan Silva, muito bacana. E aí, Will, você sabe que sempre no Integrando a Segurança tem um momento de pergunta surpresa, onde o nosso querido professor Silvano Barbosa, ele deixa uma pergunta surpresa para o convidado. Quando chegou a hora, a galera vai soltar aí é por sua conta e risco. Bota aí, galera, pergunta do nosso querido Silvano Barbosa. Boa tarde, pessoal do Integrando, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, Adalberto Benhage, muito boa tarde, Wilker. Como vão, pessoal? Wilker, é o seguinte, minha pergunta é simples e rápida, se eu me alongar, o Adalberto me dá uma bronca. Eu quero saber o seguinte, você acredita em mentoria? Você faria uso? O que você acha da ideia de ser um mentorado, né, e desse tipo de prática no nosso mercado? Fala pra gente. Boa. Excelente pergunta, já deixa uma deixa. Olha, se tivesse sido combinado, meu amigo. Vamos lá. Acho fundamental. Hoje, eu dei uma mentoria mais cedo, né? Então, tive um cliente que, precisando ali naquele momento, tomar algumas decisões. Então, a gente aproveita esse momento para esclarecer, tirar dúvidas, fazer ele pensar um pouco fora da caixa. E da mesma forma a gente recebe essa mentoria. Inclusive, um dos meus mentores é o Adalberto Benhaja, né? Então, assim, com muita satisfação, realmente eu tenho o Adalberto aí como um dos nossos mentores, um dos nossos guias aí para nos ajudar a entender, a tirar um pouco a nossa mente da caixa. Então, assim, considero importantíssimo, Silvano. Acredito aí que quem puder, quem tiver oportunidade, vale a pena conhecer, vale a pena entender como é que é na prática, a diferença do coach, a diferença do mentor, né? Do consultor, né? Consultor. Então, assim, é muito importante. Eu acredito, inclusive, que eu não vou deixar mais de ter, né? Que bacana. Fico feliz com isso. Fico feliz de saber. Muito bom. Bacana. Will, que a gente está chegando no finzinho do nosso bate-papo, né? A galera comentando aqui, né? O Nathan comenta sobre agir de acordo com a necessidade do cliente, já pensando nas futuras necessidades, sempre de forma proativa. O Alan Silva gostou do bate-papo e da visão aí, achando bem agregadora as suas ponderações aí. E aí, a gente chegando no final aqui, eu queria que você falasse, além de dar suas mensagens finais, queria a sua visão para o restante de 21 e para 22, ou seja, para o futuro dentro do nosso segmento, olhando o segmento de segurança, do que você tem visto, do que você tem de experiência, como que o Will que vê o que está vindo, o que vai vir, o futuro do segmento de segurança, e aí depois pode já emendar com as suas considerações finais, por gentileza. Bacana. Adalberto, a gente enxerga hoje um movimento muito forte, né? Eu digo no nosso segmento, com relação à questão dos condomínios. Né? Então, eu vejo que cada tempo que passa, os profissionais estão enxergando, os investidores estão enxergando o condomínio como uma bela oportunidade de negócios. Né? A gente tem que entender que existe um PIB aí muito atraente para esses investimentos. Então, você vê hoje desde lockers, você vê desde mercadinhos, né? E o segmento de segurança eletrônica foi um dos segmentos que entrou primeiro nesse mercado, nesse mundo condominial, né? Com o controle de acesso, com a parte do alarme, com a parte das câmeras, hoje com portaria remota, portaria presencial. Então, o que eu vejo para o futuro desse mercado é uma oportunidade imensa nesse mundo condominial e que vale a pena, sim, investir conhecimento,
né? Para que realmente você possa ser um expert, você entender as oportunidades, para que realmente você possa agregar valor nesse mercado, né? Então, assim, eu confio muito que esses serviços a serem ofertados, agregado a parte de segurança eletrônica, a parte de controle de acesso, gerenciamento de eventos, para condomínio, eu acredito que isso é uma tendência cada vez mais forte, e isso eu digo vendo um cenário realmente nacional, né? As minhas considerações para você que está nos assistindo em relação à questão do empreendedorismo, de um pouco da nossa trajetória, algo que eu aprendi no decorrer do tempo foi a questão do foco, né? Realmente, foi uma decisão minha, ao invés de manter os negócios funcionando em paralelo, eu mantive o foco em uma coisa e me dediquei e me concentrei naquilo. E eu acredito que o sucesso dessas experiências tidas foi a questão realmente quando eu peguei e disse assim, eu vou pivotar ao invés de abrir um novo negócio, né? Então, assim, isso valeu para mim. Ouvi isso de um grande empresário no segmento também, que me deu essa dica, focar, que é realmente você procurando ser o melhor da sua região, o melhor da sua cidade, o melhor do seu país, você tende realmente a se destacar e crescer de forma mais contínua, né? E já tive experiências de perder o foco e não foram boas, tá certo? Dentro esse tempo, houveram outros negócios que botei que não era da minha área de jeito nenhum e realmente não foi legal. Então, voltei para minha atenção ao foco, naquilo que eu entendia, naquilo que eu dominava, e, assim, considero que a gente conseguiu obter realmente um sucesso, né? Isso, considero que eu sempre falo a gente, é porque é um time muito bacana, viu, Adalberto? Ninguém faz nada só. Então, agradeço aqui todo o time da TechnoRise que participa, que faz a coisa acontecer. Realmente, o mérito aí é dessa galera aí, viu? A gente só está na frente. Muito bom, sensacional. Bom, Wilk, quero te agradecer por ter topado o convite, ter estado aqui com a gente. Foi uma hora de um bate-papo muito rico, diversos insights, tenho certeza que a galera curtiu. Lembrando, galera, se não deu like ainda, dá um like nesse vídeo, compartilha, porque todo o conteúdo fica aqui gravado no canal do CT Segurança, pode ser assistido depois a qualquer momento. Lembrando, toda terça-feira, 17h30, tem Integrando a Segurança aqui no canal do CT Segurança. Daqui a pouquinho, às 19h30, tem as gestoras da segurança. E amanhã, como todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, tem o Café com Segurança. Valeu, galera. Um abraço. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis, seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.